seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Rosana Rossi, estou aqui com a Daniela Moreira e você está ouvindo pelas plataformas digitais ou assistindo pelo YouTube mais um episódio do Nutris da Família Podcast. Este é um podcast que fala sobre saúde e nutrição e hoje temos a honra de receber a doutora Ilara Forte Camargo, querida amiga nutricionista, para falar da alimentação do idoso. Olá, doutora Ilara, tudo bem com você? Tudo. Muito obrigada. Nós é que agradecemos, né, Rosana? É uma honra e nós já conhecemos há muitos anos, né? Pula essa parte, mas assim, a gente fez muito trabalho junta, dormia uma na casa da outra, né, Ilara? No tempo da faculdade, gente. Então, ó, vocês, nossos alunos aí, que não são nossos alunos, mas que tem uma relação boa, né, com os colegas de faculdade aí de graduação, porque depois tudo aqui, ó, tudo na mesma sala nós estudamos, né, na graduação. Tudo na mesma sala. Um pouquinho tempo já. Só que, não, mas vamos falar, ó, a gente não era da turma da balada não, né, a gente realmente estudava, eu lembro, ia todo mundo pra casa da Ilara, fazer trabalho, ficava de madrugada, acordava cedo, ia pra faculdade. Era a turma do ABC, porque nós estudávamos em São Paulo e a galera que voltava pro ABC pegou a turma. Foi uma época muito boa e hoje nós temos a honra de ter a Ilara aqui conosco para falar desse tema, que ela foi para uma linha aí tão discutida hoje, né, Ilara? Bom, primeiro eu queria agradecer o convite, né? Um prazer aqui estar com meus colegas de turma, né? Acabei descobrindo aí um pouquinho uma outra área, né? Um pouco essa área da nutrição do idoso, ou um pouco mais, né, a linha do envelhecimento e muitas coisas novas ainda, muitas coisas a estudar, então é um segmento que eu estou iniciando aí há um tempinho já. A Ilara vai cuidar da gente. Ai, cara. Ué, como? Ué, nós vamos se juntar, então vamos montar uma residencial aí das ex-estudantes de nutrição. Pelo amor, que é isso? Não, porque a gente tem que estar bem, né, Ilara? Hoje a gente pode falar que é uma preocupação os idosos, não é? A população está envelhecendo. Sim. E por que você foi para essa linha aí? Pelo jeito você gosta, a gente percebe, né, Rosana, quando as pessoas vêm aqui, que tem um brilho nos olhos quando fala, né? E a Ilara acho que gostou dessa linha. Eu acabei, eu gosto já, né? Já trabalho um pouco com esse público. E acabei fazendo mestrado em Ciências do Envelhecimento, e aí abordou um pouco mais, né, essa questão de todo esse conceito do idoso, do envelhecimento, né? O IBGE então mostra pra gente que em 2060 nós vamos ter em média 25,5% da nossa população idosa, representando mais ou menos 58 milhões de habitantes. Nós vamos estar nessa estatística aí, Rosana. Não vou contar quantos anos eu terei, mas espero ter vida e saúde para estar lá com vocês. A gente vai, eu acho que daqui para frente a gente vai começar a ver bastante mudanças nessa área, né? Então, a própria construção civil, pensar, né, na maneira de como dispor o ambiente, né? As pessoas que já têm idoso em casa já pensam numa estrutura um pouco diferente. A nossa área, né, na alimentação, a gente também vai pensar em algumas mudanças, acredito que na maneira de como dispor esse alimento às vezes para o idoso, né? Como chegar esse alimento para o idoso, às vezes na questão de morar sozinho, né? Como que a gente vai trabalhar com esse idoso. A própria questão financeira, então tudo eu acho que a sociedade precisa se mobilizar para isso, muitas né? mudanças. Nessa área tem muita coisa para ser feita, como você está falando, né? Tem que pensar, já que nós vamos ter todo esse bando de idosos, nós vamos estar lá. E a gente tem as preocupações, né, dentro de casa. Vamos começar aí por dentro de casa. Não ter tapete, porque escorrega, não subir em banquinho. E os bichinhos são teimosos, né? Ô povinho que gosta de subir no banco. Era rapidinho, eu só ia subir. E você sabe, eu não sou idosa ainda, né? Tô caminhando para, né, Rosana, né, Ilara? Mas assim, o meu marido, ele briga comigo. Ele fica, você não tem mais idade pra subir no banquinho. Sai fora. Aí eu falei assim, é isso que o idoso também pensa, né? Eu tô bem você balança lá e cai. É uma preocupação, né? Que eles tropeçam com mais facilidade, né? A gente tem a incidência da osteoporosis
osteoporose em grande parte da população, né? Principalmente mulheres e as mais idosas. Então, tudo isso acaba favorecendo, né, as quedas, as fraturas, e aí as consequências não tão agradáveis, às vezes, né? No sentido de... E lembrando que o cuidado do idoso começa na juventude. Sim. É a vida, né? É o produto do que... de como que a gente viveu, como a gente vai chegar. Eu acho que pensar num envelhecimento saudável, talvez a gente precise pensar mesmo no começo, na criança, na gestante, criança, no decorrer das fases de pré-escolar, escola, né? A própria adolescência, que é uma fase que é aí que começa essa questão da nutrição. Talvez tenha uma interferência maior, né? Por conta das escolhas. É que às vezes a gente não usa esse argumento, porque assim, quando você fala com uma criança, você não vai falar assim, né? Olha, quando você ficar velhinha, você poder continuar caminhando. Eles te ignoram. Eu falava isso para as crianças na escola, sabe? Eles falavam, falta muito tempo, velha é minha avó, é minha mãe. A sensação da potência do jovem, mas é muito curta a vida, né? Assim, a gente precisa plantar para colher. E a gente mesmo, na adolescência, não tem esse pensamento. Sim. Né? A gente não vai pensar que vai chegar essa fase, né? Quando chegar lá, a gente vê. Exatamente, é o contrário, não né? É assim, né? A gente precisa pensar no cuidado na adolescência, e aí, fase adulta, onde a gente vai ter que tomar o máximo de cuidado com a nossa alimentação para a gente poder chegar aí numa fase idosa, numa condição de um envelhecimento mais saudável. Né? E vendo a condição econômica do nosso país, Hilária, eu acho que na fase adulta é a fase que a gente tem que pensar como que eu vou ter recurso para poder viver bem nessa fase. Eu acho que a nutrição, né, o nutricionista de uma forma geral tem que ter muita criatividade na forma de indicar, de falar o como trabalhar com determinados alimentos, pensando nessa questão também, né? Porque a gente tem alimentos num custo mais caro, que tem uma qualidade excelente, mas não tem, às vezes, aquela condição para aquela pessoa, né? Ou para aquela população. Então, eu tenho que dar várias alternativas, talvez desde o mais caro ao mais barato, né? Ou um cardápio mais acessível para que todos possam ter realmente um equilíbrio, né, Hilária, também, porque às vezes a gente vê idosos que eles acabam, não vou comprar porque é caro, mas compra outro alimento mais barato e depois gasta com remédio. Sim. Então, qual é o peso? A sua balança tá de que lado, Sim. né? Eu acho que uma das coisas que é importante a gente trazer, talvez para todas as fases mesmo, pensando acho que do adulto para o idoso, ensinar a escolher os alimentos, né? A ler os rótulos. Foi o que você falou, Dani. Às vezes você acaba escolhendo um alimento que você fala, esse alimento vai ser legal, né? Vou colocar, mas ele não vai te trazer uma qualidade tão boa nutricionalmente como o outro que às vezes até num custo mais baixo. Sim. Né? Então, eu acho que ensinar a escolher os alimentos acaba sendo importante. Só tá matando a fome, né? Eu como agora para matar a fome. A nutrição que se lasque eu vejo depois. Aí depois entra remédio. E aí são poucos, a gente acaba... quanto mesmo, né? Eu vou gastar um valor alto aí na medicação, sendo que eu poderia ter feito algumas escolhas diferentes, né? E trazer aí uma qualidade nutricional melhor e às vezes nem precisar de alguns tipos de medicamentos. Então, escolher, eu acho que aprender a escolher, né? A maneira como a gente vai levar essas ideias para os idosos, né? Para a população, nós como nutricionistas acaba tendo um papel fundamental aí nessa abordagem. Perfeito. Muito bacana. Você fez um mestrado, né? Fiz. Qual que era o seu público, Hilária, na pesquisa? Então, tudo começou, né, com um mestrado aí em Ciências do Envelhecimento. O meu trabalho, ele acabou sendo estudado, eu estudei, na verdade, 3 padrões alimentares que já tinham sido definidos anteriormente em um outro estudo. Na verdade, eu peguei esses 3 padrões e fiz um levantamento da ingestão de nutrientes
e a prevalência de inadequação dos padrões, né? Então, o que é um padrão alimentar? Padrão alimentar envolve aí, quando a gente determina um padrão alimentar, busca estudar, né, uma população no que ela escolhe dentro dos seus alimentos. Que normalmente se faz. Isso. Vou falar um pouco do meu trabalho, né, que existem algumas abordagens para a gente trabalhar um padrão alimentar. Né? A abordagem que foi trabalhada para definir esses padrões anteriormente é uma abordagem que a gente chama de abordagem a posteriori. Né? Então, como que se faz? Busca um grupo de pessoas, né? Então foram 295 idosos estudados aqui em São Caetano. Isso é bom falar, a ABC tem pesquisa. E em cima disso foi feito um questionário, uma entrevista, um recordatório 24 horas, né, que você refaz em 2 etapas. E em cima disso trabalha-se com algumas análises estatísticas para você chegar a definir o padrão, né? Você consegue chegar a definir qual é o padrão que se caracteriza daquela população. Então, foram 3 padrões determinados. O primeiro padrão foi o padrão que a gente chamou de tradicional, né, na pesquisa que foi realizada anteriormente. Então, compõe de arroz, feijão, frango, azeite, verduras e legumes. Um segundo padrão, então, dentro dessa análise estatística, né, acaba se definindo aí um segundo padrão, que foi determinado como massas com molho. Né? Então, envolveu aí a massa, molho, doces de confeitaria e carne suína. Então, as pessoas comiam mais esse tipo de alimento. Esse tipo de alimento. Os grupos. 95 algum grupo, né? Eu acho que esse grupo aí deu bem alto, né? Não? Porque o povinho que gosta de macarrão e massa, né? E doce. Que se determina, né, dentro dessa análise. E o terceiro padrão foi o café com leite e o pão com manteiga. Esse forte, também. Muito característico. Né, tia Amélia? Minha tia viciada no café com leite e com pão. Algumas referências que às vezes, por exemplo, na questão da proteína, né, se destacou um pouco o grupo que acaba fazendo às vezes algumas trocas da refeição, do jantar por café com leite, pão com manteiga, acaba tendo aí uma relação da proteína um pouco mais baixa, né? Quando você tem um consumo de um padrão alimentar tradicional, que é o nosso tradicional mesmo, né? O arroz, feijão, nesse caso o frango, o azeite, verduras e legumes. Tá. Então, o interessante seria ele comer esse padrão, o primeiro padrão, arroz, feijão, legumes, né? Isso. Então, na conclusão do trabalho, a gente teve uma característica que esse padrão, ele se destacou mais numa maior quantidade de nutrientes, né, dentro da minha avaliação do trabalho. Então, se destacou um pouco mais em proteína vegetal, por conta do feijão, né, que a gente supõe, né, por conta dessa leguminosa presente nesse padrão. Se destacou um pouco na questão da vitamina E, por conta do azeite, né? Apesar da ingestão de uma prevalência de inadequação acabou ainda sendo baixa, mas na ingestão acabou sendo representativo estatisticamente. Folato apareceu um pouco mais pela questão, né, do próprio feijão, das verduras, né? Interessante que o grupo de café com leite, pão com manteiga, apesar de ter a farinha ali envolvida no pão, né, enriquecida, não teve estatisticamente uma diferença alta em relação ao padrão mais tradicional, né, mais comum. Se destacou também no potássio, e aí o grupo dos in naturas acaba favorecendo um pouco mais, né? Então, esse grupo, na conclusão, ele acabou se destacando numa maior ingestão desses nutrientes, né, de uma maneira geral, e numa menor prevalência de inadequação ou de deficiências nutricionais. Né? Então, ele teve um destaque, né, dentro dos 3, né, esse que acabou sendo destacado. Então, a gente pode destacar mesmo, colocar, né,
que é um padrão bom e que a gente pode indicar, seguir, para a gente poder ter uma qualidade melhor. E esse tipo de dieta, né, atende nutricionalmente essa população. Então, dentro desses 295, só para ficar mais claro para os nossos ouvintes, dentro desses 295 idosos, a maioria fazia esse padrão? Estatisticamente, a gente teve um padrão de adesão, né? Então, praticamente, dentro do trabalho, praticamente 100 pessoas ficaram em cada grupo para a gente fazer a avaliação, né? Então, é um grupo de adesão. Então, o grupo Tercio 3 foi o grupo de adesão dentro desses três. Teve esse resultado mais positivo. Isso. Então, praticamente, vou fechar em 300 pessoas, 100 em cada padrão para a gente... na verdade, o meu estudo foi em cima do padrão alimentar. Né? Então, qual desses se destacaria em relação à ingestão de nutrientes? Isso vai em acordo com o nosso guia alimentar, né, Hilária? Que o guia alimentar, ele pede para comer comida, né? Exatamente. Alimentos, prioritariamente alimentos in natura ou minimamente processados. Tá bem fresquinho um documento, né, o que saiu agora complementar do guia alimentar e que tá dando uma atenção direta aí pro idoso e traz algumas recomendações. Vamos falar um pouquinho delas? Quais foram, Hilária, que apareceram aí pro idoso? A primeira recomendação que esse protocolo traz é o incentivo a leguminosas, principalmente o nosso feijão. E aí o Padrão Mundo, o meu trabalho caracterizou essa até na questão da proteína vegetal. Então, recomendar um pouco o fazer, né, com que haja a importância desse alimento é essencial. Eu às vezes vejo que na prática nossa, né, do dia a dia, até em outras fases da vida, as pessoas acabam deixando um pouco do feijão, apesar de ser o nosso prato assim, culturalmente brasileiro, né, o arroz com feijão, mas muitos acabam deixando um pouco de lado, acho que por se pensar um pouco na dificuldade de preparar, né, então acaba deixando ele de lado. A gente tem as técnicas, né? Várias técnicas. O Dani vai fazer propaganda então. Vamos, né? que ia falar, né? Nós né, já gravamos aqui um quadro, né, de cozinhar feijão, as técnicas para fazer as facilidades. Então vamos lá né? para prática Isso, da cozinha, eu acho que todas nós aqui a gente chega à mesma conclusão de que eu não tenho tempo de cozinhar feijão, é uma desculpa, né? Sempre é uma desculpa, porque o idoso ou mesmo o adulto, já começa na fase adulta, como você falou, né? Ele não quer fazer, ele não quer ter trabalho. E aí vem cá, demora pra fazer feijão. Pelo amor de Deus, gente, não demora pra fazer feijão. E olha, é plantando saúde, plantando nutrição, lá na sua fase desde pequenininho. E a gente vê muitas crianças que não querem comer feijão porque feijão é ruim, porque desde quando feijão é ruim? Né? Então, já vem aí, nos idosos. Fizemos até bolo com feijão. É verdade. Tem várias receitas, né? Almôndega, farofa, né? Caldinho de feijão. A gente fez um monte de receita. Onde que tá, Rosana, essas receitas? No YouTube mesmo, o canal Nutris da Família, Prática na Cozinha. E eu acho que é um alimento extremamente importante, com várias dicas diferentes, várias maneiras de preparar. Tem gente que não gosta do feijão carioca, de repente um bolo com feijão carioca vai bem, né? Faz uma substituição. Fizemos almôndega. Eu acho que aí é o nosso papel entrando mesmo, né? De trazer ideias diferentes para que de uma forma você goste de colocar aquele alimento no seu dia a dia que te traga sempre um benefício, né? Para nutrição, para saúde, para tudo. Né? Nesse grupo entram as leguminosas: feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, soja. Mas a gente fala muito do feijão porque o feijão é nosso, né? Da nossa cultura, paladar aceitável, custo mais acessível. Melhor, né? Mas quem não quer feijão pode optar por outras leguminosas também. E por mais que se fale que é um prato, a gente considera como prato base, que o feijão hoje, muitas pessoas vão falar, tá caro, tá caro, R$7 o quilo, tá caro. Mas ele rende, ele dobra, dependendo da marca, ele triplica, né? A forma de preparar. A forma de preparar. Exato. Faz com que a gente hidrate, dobre de tamanho, né? Cozimento rápido e tudo.
Então eu acho que é um custo aí. É um custo-benefício, né, Hilária? Benefício, é aquilo que a gente estava falando, né? Você vai trazer come feijão para não tomar remédio. Não tomar remédio. Exatamente. Bem isso. E é muito legal porque, assim, fechando esse item, que a Hilária tem vários itens bons ali pra gente. Às vezes você gasta muito mais, o próprio idoso vai lá no mercado, gasta mais pelo pão integral, porque tem 1 grama de fibra a mais. O feijão tem muita fibra. Então, assim, você já resolve essa questão da fibra nesse bolo rico em fibra, em alimentos ricos em fibra, que não precisa ser um industrializado que vende mais caro porque tem essa ligação. Então, vamos sempre falar muito disso. Vai trazer N benefícios. Mais uma aí, lá. Vamos lá. Uma outra recomendação, entrando dentro do protocolo, é a questão da hidratação, né? Então, o consumo de água mesmo é importante para o idoso. O idoso sempre entra numa desidratação muito rápida, né? Então, tomar muita água é o essencial. Mesmo que faça xixi toda hora. Que a desculpa para não tomar água é essa. Se eu beber água, eu não vou sair do banheiro. Mas não tem jeito, a gente precisa beber água, precisa hidratar o corpo. E a água é o que mais vai fazer toda essa limpeza, né? Sim. Então, uma água, como no protocolo coloca, temperada ou saborizada, né? Com um pedacinho de limão, ou canela, gengibre, casca de maçã, alguma coisa. Não tem desculpa. Mais a gente pode colocar assim, mas não... Sem desculpa. Sem desculpas. Porque eu conheço tantos idosos, umas idosas aí que eu nem vou falar o nome, mas ela não toma água. Ela toma Coca-Cola, mas é 0 açúcar. Então, assim... E aí a gente vai vendo por que a pessoa tá ficando doente, porque, né, a pessoa não se liga nisso. É aquele vício, né? É muito grave. Beba água, vamos até beber. Eu também vou beber água. Quer água, viu, gente? E a água, tomar de golinho em golinho, né? Ajuda, não precisa tomar de uma vez, até é bom, né? Manter uma caneca, uma garrafinha próxima. Os estudos da POF de 2017 e 2018 também mostrou que no Brasil tem uma incidência alta no consumo de bebidas açucaradas, né? Então, evitar um pouco o consumo dessas bebidas açucaradas, não fazer uma troca. O que é uma bebida açucarada? O que o idoso será que gosta, hein? Vamos ver aí. Tem aí os nossos sucos de caixinha, né? Suco de pozinho. Nossa, suco de pozinho é cruel, hein? Mesmo o suco natural, ele é importante, mas às vezes vai muito açúcar, né? Aí acaba não sendo uma boa opção, melhor comer a fruta. Nas próprias orientações aí desse protocolo, né, que tá novinho aí, fala um pouco da gente às vezes até preferir comer a fruta mesmo do que tomar um suco. Sim. Por conta da quantidade, às vezes, do próprio açúcar, né? O açúcar natural que acaba interferindo. Tem uma interferência aí pro idoso. Então, às vezes, comer a própria fruta, toma aí um copinho de água, deixa do lado, né? Quem come uma fruta, vai trazer N benefícios. Até para a questão da fibra novamente, para a questão de compostos bioativos que a gente tem aí nas frutas. Eu adoro laranja, a mexerica Dani sabe, né? Que a gente tá sempre repondo, sempre depois da refeição, né? E esse eu acho que a laranja é um exemplo importante, por exemplo. Você pega uma laranja, você chupa uma laranja, às vezes eu gosto como com bagaço, mas se você for fazer um suco, você vai 3, 4 laranjas e não vai o teor de fibra. Então é muito açúcar, muitas vezes. O idoso pode ser diabético ou não, a sobrecarga de açúcar e menor teor de fibra. Então, se eu chupar uma laranja e tomar um copo d'água, meu benefício é muito maior do que tomar um copo de suco. Tem várias questões nessa parte do suco aí, né? Que todo mundo hoje escoa suco e aí a fibra, né, os gominhos lá não passa para esse suco, então a condição aí de fibra é menor, né? A gente tem tanto problema porque as crianças também elas estão acostumadas com a textura de suco só de caixinha, então aquela textura lisa. E na hora que a gente vai dar gominho, eles falam que tá estragado o suco. Então, a gente tem vários problemas desde a infância que vai parar lá no idoso, né? E vocês me fizeram lembrar, você falou da laranja, que quando a minha avó, pelo menos, sempre ela descascava uma laranja depois da refeição, era hábito. Então, olha só como, se a gente for colocar, né, dá mais um trabalho aí, uma pesquisa, né, os idosos de antigamente e os de hoje é mais fácil pegar um doce,
um pedaço de doce, do que descascar uma laranja. E pra criança, a gente fica, referência, a gente fica, eles fazem brincadeira, né? Quem nunca brincou rodando a casca da laranja lá, que sai inteira? Então, tudo isso parece bobeira, mas é uma cultura, saúde, né? Afetivo, consumo de fruta. O ato de chupar uma laranja depois do almoço do jantar, isso traz muito benefício. Comer uma maçã toda manhã. Então, da vitamina C, para absorção, né? Da ferro, justamente. Naquela própria alimentação. E, por exemplo, laranja pera é barata no nosso dia a dia ali. Com R$2 você paga o quilo, quem compra por dúzia. Então, é uma fruta nossa muito boa, né? Como muitas outras, mas a gente consegue ter acesso. Benefícios, muito benefícios. Legal. Tem mais uma indicação? Vou falar de uma outra recomendação que fala pra gente evitar aí os alimentos ultraprocessados. Né? Eu acho que a gente pode não só englobar os idosos, né? Mas de uma forma muito geral. Mas o Guia Alimentar vem batendo muito nessa tecla, né? Pra gente evitar esses alimentos ultraprocessados. Pra gente entender um pouco desses alimentos ultraprocessados, aquele alimento que passa pela indústria de alimentos, né? Que acaba sendo acrescentado de vários componentes diferentes. Então, eu costumo falar que às vezes no rótulo, quando a gente começa a ler, não tem muita coisa, a gente não está entendendo nada. Precisa de um dicionário, né? Parou. Esse é um alimento que não é interessante a gente fazer muito uso, né? Evitar ao máximo de colocar no nosso dia a dia. Esses alimentos, às vezes, acabam sendo muito baratos, mas às vezes uma fruta, né? A gente acaba fazendo uma troca interessante aí e trazendo esse benefício da fruta, né? E não colocando esse alimento no dia a dia. Existem alguns embutidos, alguns salgados, né? Os congelados, né? Que entram aí para facilitar o dia, e o idoso, principalmente, aí é uma questão social também, né, que tá morando muito sozinho hoje, e eu vejo vários idosos fazendo, vou fazer aquele, não posso falar a marca, né, mas o macarrão instantâneo, sabe, né, começa com M e termina com O, então, esse aí, ele acaba fazendo, porque é rápido, é barato, mas, gente, pelo amor de Deus, não tá suprindo necessidade nenhuma, é o que a gente já falou, só está matando a fome. E aí ele não tem esse prazer, né, de comer. Então a gente precisa ver que isso aí é um alimento ultraprocessado que não traz benefício nenhum. Agora imagina um idoso comendo um macarrão desse, tomando suco de pozinho e comendo doce, vai viver quanto tempo, né? Quanto de medicamento será? Trazendo aí, né, uma debilidade grande, né, saúde. E aí eu acho que a questão do idoso você envelhecer saudável, ter uma qualidade de vida, né? Você tá ativo, você poder fazer as suas atividades, ter a sua independência ali. Eu acho que pensar a escolha de todos, né? Nas escolhas desses alimentos vai te favorecer isso mais para frente. Sim. Então acaba sendo importante essas escolhas alimentares. Esses estudos, né, Lara, são muito importantes porque eles mostram pra gente o comportamento de um grupo e o desfecho, o que aconteceu com ele depois. Então esse conhecimento a gente não pode jogar fora. Então se eu quero ter o desfecho positivo, eu tenho que ter o hábito positivo. E é sobre isso que a gente está falando. E não são coisas difíceis de fazer. Beber água, comer feijão, comer fruta, é coisa gostosa, né? E abrir mão de algumas coisas vale muito a pena para poder andar bem, respirar bem, não é? Ser feliz, poder sair, poder ter independência. Eu acho que isso não tem preço. Acho que você colocou uma coisa que acaba sendo importante quando a gente trabalhar um pouco dessas características sensoriais, né? O idoso já vai perdendo um pouco o paladar, né? Essa questão de sentir os sabores. E às vezes esses produtos mais industrializados, como os temperinhos prontos, macarrão, o amor da vida também vai interferindo mais, e você acaba querendo consumir alimentos que tenham mais essas características fortes, né? E aí uma maçã, uma laranja já não tem mais muita graça.
Então, e eu falo que até para criança a gente fala muito isso, vale muito para a gente, para o idoso, ir trabalhando um pouco dessa mudança, né? E colocando um pouco menos de açúcar no seu café, né? O adoçante, vai diminuindo de pouquinho em pouquinho para você voltar um pouco com essa questão do paladar, ou trocar um alimento muito industrializado por um mais natural, de pouquinho em pouquinho, né? O primeiro dia não vai ser tão agradável, o segundo não vale a pena, hábito, mas né? aos poucos a gente vai conseguindo fazer essa mudança. É uma soma de qualidade de vida aí, né? Oi, Lara, você que estuda o envelhecimento, com certeza você deve ter bastante artigo aí, né, pesquisa, que fala que o idoso tá num quadro de depressão, né, bem grande. Provavelmente esses ultraprocessados aí, né, que pode contribuir para esse quadro. Sim, eu acho que tudo isso a gente acaba tendo uma questão nutricional baixa, né, nutrientes importantes aí para o sistema nervoso central, a questão do intestino, que a gente estava falando um pouquinho antes, também tem essa interferência no intestino, a gente também consegue ter aí, né, um trabalho grande para melhorar toda essa nutrição, a absorção desses nutrientes e favorecer uma melhora de quadro depressivo e de vários tipos de doenças. Então, eu acho que é um passo de formiguinha, né? É pouquinho em pouquinho, uma única devagar, causa, né? Tem cada um, a condição de cada um, né? Mas nós fizemos um episódio sobre vitamina D e falamos uma coisa que todos têm acesso, tomar um banho de sol e que ajuda também na depressão. Então, comer uma frutinha, tomar um solzinho, né? Isso eu acho que é algo que dá para... E reduzir os ultraprocessados. Sempre a gente está batendo nessa tecla, né? E o Guia Alimentar tá forte aí, né? Na rede social, falando de uma forma geral, agora com esse protocolo voltar para a parte do idoso. E todo brasileiro precisa colocar isso em pauta na mesa lá, falar da importância do que o brasileiro precisa comer para ser saudável. O Guia Alimentar não foi feito para o nutricionista, ele é um direcionador para o nosso trabalho, mas é feito para toda a população. Sim. Todos precisam conhecer esse documento e saber o que ele é baseado em estudos. Então, o que o brasileiro estuda? A gente estuda muito, tem muitas universidades, pesquisadores aí trabalhando. Agora, na pandemia, a gente viu a importância da pesquisa e aí ela tá de uma forma bem simples, clara, o que precisa para ser um brasileiro saudável, feliz. Então, vamos sempre falar dele aqui para vocês, vamos sempre escutando a gente aqui no podcast, que vai trazer muita informação nesse sentido. Sim. O que mais? Vou falar um outro. Diminuindo ultraprocessados, a gente acaba colocando aí, acho que juntar duas recomendações: frutas, verduras e legumes. Acho que acaba sendo mesmo uma substituição, né? Quando a gente diminui muito esses ultraprocessados, acaba entrando muito as frutas, verduras e legumes. A gente precisa disso a todo dia. Verduras e legumes no almoço e no jantar seria interessante, seria ótimo, é possível. Uma dica que eu vejo que funciona bem, meus pais também fazem em casa, não precisa ser idoso, a gente quando tem, é uma sopa para o jantar. Você consegue ter uma mistura de verduras e legumes, tudo bem que ela não está na versão crua, mas no almoço já pode ser apresentado assim. E dá para descongelar ali, põe na panelinha com água, põe pra já faz a mais, né? Congela. Porque sopa, gente, é isso, né? Você coloca uma cenoura, põe uma abobrinha, quando você vê, tem um panelão. E isso é legal, porque você faz num dia de um sabor, de outro, congela e tem. Então é uma opção, né, Lara, para um jantar saudável. É uma opção, alguns tipos de torta, que é possível a gente colocar aí vários tipos de legumes, né, que fica bem gostoso, às vezes para um jantar, no final de semana, né, que o pessoal quer comer uma coisa diferente, também é bem legal a gente fazer isso. Eu ia falar uma coisa que eu acabei esquecendo, mas daqui a pouco eu lembro. A maneira como às vezes a gente comprar esse alimento, às vezes para um idoso sozinho, a gente tem algumas feirinhas limpas que tem uma quantidade menorzinha, então às vezes até fica mais prático, né? Lembrei um pouco o que eu ia falar, essa questão da gente brincar na cozinha, né? Inventar, fazer algumas coisas diferentes. Não ter medo, né? Não ter medo. Às vezes a gente acaba tendo um tempo, mas a gente às vezes fica ali sentado, ou mexendo no celular, né? Ou assistindo alguma coisa que a gente podia buscar aí
preparações culinárias que são práticas, são fáceis e que é uma maneira da gente se cuidar, né? Cada um cuida de si e de poder brincar um pouco na cozinha, né? E alimento é amor, né? Você passa carinho ali. Então, uma das coisas assim dos filhos, né? De poder, se está fazendo isso em casa, levar para o idoso para ele ter uma dieta, vai fazer essa sopa e levar, fazer uma torta e levar, porque às vezes você está trabalhando, não tem tempo de estar ali, mas você está presente de alguma forma ali ajudando com a dieta. Vou falar que não é uma coisa simples, fácil, mas é aquele negócio do hábito, né? De você ir colocando devagarzinho no seu dia a dia. Um dia você faz 2 pratos e guarda um, congela. Né? Outro dia você não tem tempo. Então a gente consegue, é só tentar querer um pouquinho. Se a gente não tem alguns ultraprocessados em casa, a gente acaba conseguindo fazer essas coisas, né? Porque o ultraprocessado em casa é pedir pra usar. Tá lá, você vai ter que comer, né? Afinal, você comprou, aí você fala, eu vou ter que comer. E tem muito idoso que substitui mesmo, né? Até um lanche, uma fruta, alguma torta mesmo, por um pacote de bolacha recheada, né? Biscoitos, porque é gostoso, igual você falou, vai perdendo o paladar aí e tá tudo errado, gente. Se a gente pegar alguns idosos, a gente de chorar, né? E as consequências são drásticas. Vai chupar uma fruta, né? Faz uma salada de fruta, né, Ilara? Sem leite condensado, senão não adianta nada. Põe um mel, uma granola. Outra dica, Ilara. Outra dica que esse protocolo coloca pra gente é comer em ambientes mais apropriados, com atenção, né? Então, sentar à mesa, né? Colocar o seu prato, comer com tranquilidade, sem muito mexer no celular ou ficar vendo, às vezes, na TV as notícias que a gente tem, né? Então, comer um pouco com mais calma, até porque o idoso, ele necessita dessa mastigação melhor, por conta já da fisiologia mesmo, né? Da idade, de digestão, funcionamento intestinal. Então, mastigar muito bem. E aí, quando a gente tem um alimento, para sentir um pouco aquele sabor que já está mais difícil por conta da idade, a gente vem podendo trabalhar com essa mastigação melhor, dar atenção melhor ao que a gente colocou ali. Às vezes um tempero diferente, que você na correria nem sente, mas comendo com mais calma a gente consegue, né? Sentir, e tudo isso mexe com todo o sistema nosso, com certeza. Olfativo, mexe com tudo. Então, acho que a gente pode se comer um ritual, né? É um ritual mesmo, né? Sentar à mesa, colocar um talher, o seu prato, né? Respirar, ver o que está comendo. E se você faz isso todo dia, você nem pensa, hoje eu vou montar mesa porque falaram que é importante. Não, ele já tem que fazer, né? Acho que essas mudanças é aquilo, né? Um passinho de cada vez, né? Para quem não tem hábito, para quem não consegue, às vezes falo assim, às vezes durante a semana não dá tempo, mas final de semana dá, né? Final de semana pega o Mas tem que sentar, né, Ilara? Eu fiz um trabalho num grupo de idosos num condomínio e eu dei essa dica e a maioria falava assim, eu moro sozinha, pra que eu tenho que montar a minha mesa? Não é pra montar aquela mega mesa, né, aquela estrutura, mas é seu prato com joguinho americano fazer pra você. E ela falava assim, eu como em pé mesmo, porque é rapidinho, tal, não sei o que, eu como lanche porque eu não quero fazer comida. Então eu falei, não, gente, vamos fazer comida, vamos congelar, as dicas que a gente tá dando aqui, vamos sentar à mesa. Ela falou assim que teve uma mudança bem importante na vida dela, essa dica. Então, às vezes a gente acha que é uma bobeira, né, Rosana? E não é, é tão importante para a pessoa que ela vai justamente prestar atenção no alimento, na mastigação, no que ela realmente está comendo, né? Então, a gente precisa ter esses cuidados com os idosos, com todo mundo, na verdade, desde a criança. Mas o idoso que mora sozinho, ele sempre quer procurar umas saídas aí. E às vezes, acho que aquela dica do feijão, né? A gente congelar o feijão, tu congela lá um pouquinho para a semana toda, se programar talvez um dia para você fazer algumas coisas e congelar, e você tem esse tempo, né? Eu preciso comer logo, eu preciso... Não, mas se descongela, senta, come, vai estar prontinho, é uma comida de verdade, né? Sim, com certeza, muito mais gostoso, né? Tem mais alguma dica aí? Foi tudo, né? Foi tudo? Essa foi a última. Legal. Na verdade, acho que são 6 dicas no total que nesse protocolo aí... foi especial para o idoso, né? Especial aí para o idoso.
Dentro de todas elas, acho que o que mais se destaca para eles é a questão do feijão, né? Na importância do consumo do feijão. Verduras, frutas, a gente vê que no guia, de uma forma geral, ele fala, né? A questão da gente sentar ou ter um cuidado aí com a nossa alimentação também, a gente tem um destaque, mas acho que esse consumo do feijão nessa população talvez seja o maior destaque para que traga aí N benefícios. E eu queria destacar, assim, para terminar, antes da gente ir para o nosso batata quente, né, Dani? Na indicação. A importância das indicações, né? A importância da família, do cuidado, da assistência, do estar perto, do ouvir, né? Então, é verdade. Eu acho que isso a gente precisa estar perto e é um momento em que a gente como mãe, a gente pensa assim, né? Meu papel social é cuidar, fazer meu filho crescer, ser feliz. E aí vai chegando a fase da vida que a gente vê que o nosso papel é mais do que ser mãe, como é ser filho depois. A gente entende o nosso papel de ser mãe primeiro, pelo menos eu, não sei vocês podem... E depois agora começa o papel de ser filho. A importância do filho na sociedade, que é cuidar dos nossos idosos. Né? Eu acho que a gente vai ter aí, pensando por esse aspecto, muitas mudanças, né, nessa relação. O que é ser filho? O que é ser o filho, né? Nossa relação com os nossos pais ou com os idosos em nossa volta. A gente está começando a perceber que tem mais idosos, né? Tá mais perto. Até pelo fato também da gente... O ser filho é o transformamento. Eu vejo, não sei vocês aí, o ser filho é a transformação do ser cuidado, porque você tinha um pai cuidando, igual hoje a gente cuida dos nossos filhos, e a gente perceber que em algum momento a gente vai cuidar. Tem que inverter, né? O papel. Né? Então agora a gente está na fase que a gente está invertendo como filho dos nossos pais e a gente está vendo aí pela estatística, tudo correndo bem, seremos os idosos, né? Os pais dos nossos filhos lá na inversão do cuidado. Mas a gente tem um outro contrário disso que você está falando, que a gente, estatisticamente também, a gente tem uma grande incidência de idosos que acabam suprindo as necessidades do filho, né? Ainda, né? Ainda. Então, por menor que seja lá o salário dele, a aposentadoria, ele tem que dispor, muitas avós cuidando de neto e cuidando de filho. Desculpa a palavra, marmanjo, né? De filho que não sai de casa, de filho que não quer, e o filho não contribui. Então, isso vai interferir, no meu modo de vista, assim, de que isso vai atrapalhar a alimentação dele mesmo, né? Na saúde como um todo, né, vai acabar tendo essa interferência. E isso é uma estatística. Os idosos que não têm filho também, né? Os idosos que não têm filho. A gente vai vendo um pouco dessa mudança nas ILPIs, nas instituições de longa permanência, que a gente não tinha. Agora tem tanto, né, Lara? São os residenciais, os antigos asilos aí, né? Porque também a gente nesse papel, né, do filho, do cuidar aí, né, dos nossos pais, a gente também não sabe a nossa situação, né? Eu falo condição assim desse cuidado, né? Essas casas mais residenciais que vem crescendo, de um apoio tanto na questão de saúde física, na saúde nutrição e emocional, e tudo. Cuidado global. Então, em alguns momentos, talvez a gente vai ver que essa acaba sendo, às vezes, uma condição melhor para o próprio idoso, né? Então, assim, tem muitas coisas. Muitas reflexões, né? Muitas coisas que a gente vai ver de mudança. No exterior, a gente já tem muito dessas causas, né? Na própria pandemia, a gente Será que vamos todo morar no mesmo condomínio? Tipo, foi amigo de faculdade, de repente, vai todo mundo condomínio. Pronto. Vamos fazer a festa lá. Vamos fazer. Vamos montar a horta, né? É verdade. Vou ficar lá sentada, não, jogando papo fora. Não tem lá o retiro dos artistas? A gente podia fazer o retiro dos nutricionistas. Jesus amado, as ideias aqui, gente. Mas eu acho que são muitas coisas para se pensar, acho que muitas coisas vão mudar, né? O crescimento, a gente vinha de um Brasil jovem, agora a gente está no Brasil envelhecendo, então muitas coisas que a gente não pensava, a gente mesmo, né? 20 anos atrás não pensava em um monte de coisa que hoje... Com certeza.
os nossos filhos já vêm Já tá algumas na nossa coisas pauta, diferentes, né? Por conta de ter a proximidade de pessoas mais idosas. Bacana. Um número maior, né? Exato. Muito Mas bom. eu acho que é o cuidado aí de si, né? O cuidado com a alimentação, o cuidado com a questão social, que o idoso gosta muito, né? De compartilhar ideias com outros idosos, né? As viagens, né, de idosos, né? Ai, muito legal o que eles fazem. Então, eu acho que isso acaba sendo importante para uma qualidade de vida legal. Legal. Muito bom. Nós trabalhamos, né, Rosana, numa instituição, né, numa universidade que a gente tinha o grupo da maturidade, né? A maturidade para não, como que era? Universidade para maturidade, alguma coisa assim. Nossa, era muito legal. Então eles aprendiam mexer no celular, coisa que hoje os idosos já sabem, né? Os idosos estão mais perto às vezes, que nós aqui. Então mudou muita coisa para eles, só que por outro lado, como todo tem consequência, esses outros hábitos que podem prejudicar a sua saúde, né? Sim. Isso é muito importante. Muito bom. E Lara, você tem indicações para o nosso ouvinte? O próprio guia, pode ser? O próprio guia, esse do idoso, né? Eu acho que sim. Algum filme, documentário, alguma coisa? Cocum. Não tem aquele... vocês assistiram, quem não assistiu As Garotas do Calendário? Já assistiu? Já. É muito bom. legal. E tem um outro que a gente foi no cinema, hein, Rosana? Não lembro agora. Mas é muito bom. A gente pode deixar aí pra terceira idade, pra se espelhar. Do Clube do Livro. Isso, do Clube do Livro, lá das mulheres, show de bola. A gente umas Isso 3 vezes. livro depois elas não... Essas coisas a gente tem que assistir, gente, porque todo mundo vai chegar nessa idade. Antigamente não era assim, 40 anos já era velho. Que velho caramba, né? Velho não, pera lá. Depois de uma certa idade, parou. A gente vai sempre pondo... Mais uns 10 anos, né? Daqui 10 anos sou velha. Mas não tem problema nenhum, desde que a gente cumpra, né, o nosso papel, a nossa idade aí, fazer atividade Ser feliz, tem que física. aceitar, tem que... Comer, né, Ilara? Comer bem, comer comida de verdade, parar com esses pacotinhos aí, ó, pelo amor de Deus, para de comprar suco de pozinho. Eu sei que é R$1 o negócio, mas eu compra, pelo amor não de Deus. compra. Tem gente que fica assim, um monte no mercado. Nossa, dá vontade de falar, querido, você sabe que... aumentando, né? Eu fico apavorada porque eu falo assim, se tem um corredor inteiro é porque vende, né? Exatamente. E assim, a indústria quer vender, né? Sim. Muito E aí o cara qualidade. e aí o cara quer Acho que a comprar. gente pode buscar um pouco disso. Acho que a alimentação saudável, ela pode ter um custo aí, mas às vezes colocando na balança. É muito mais barato que a doença. Às vezes a saúde é mais barata que essa doença. Com Ter certeza. um benefício enorme, né? Com uma alimentação mais saudável. Aham. Perfeito. Legal. E Lara, a gente vai chegando ao fim do nosso maravilhoso bate-papo. Nós fizemos quase um podcast antes do podcast com ela. Verdade. Vamos gravar. Vamos gravar logo, senão depois. Passando a limpo aí o tempo que a gente ficou sem se ver. Verdade. E a gente tem um quadro aqui que é o Batata Quente. Você já brincou, né, de batata quente quando você era criança, né? Todos nós. Você nem sabia que era nutricionista, mas já brincou de batata quente. E Lara, estudar é bom para? Conhecer, né? O conhecimento, acho que, como dizia minha avó, conhecimento não ocupa espaço, né? Acho que quanto mais a gente entender, conhecer, aprender para o nosso estudo, né? Para a nossa vivência é importante. Mas, independente acho que de tudo, né? O conhecimento de uma forma geral. Uhum. Legal. Doce ou salgado? Ai, prefiro doce. Uma fruta. A fruta. Gosto muito de pêssego. Duro você tem que ficar esperando, né? Eu dei mais sorte porque você gosta de laranja, tem o ano inteiro. Um prato que te remete à infância. Nossa, tem vários. Bolinho de chuva. De quem Aqui você lembra? Eu moro em São Bernardo. E quando eu era pequena, sempre, principalmente no inverno, né? Ficava aquela neblinha. Uhum. Minha mãe fazia muito Bolinho de chuva. Eu estudava de manhã, então à tarde aquele friozinho, cobertinho. Gostoso. Assistindo a sessão da tarde. Trata afetiva, tem um combo, né? Eu tenho... Minha avó fazia muito torresmo.
ninguém faz igual. Ai, Ninguém consegue fazer igual ela fazia. E comia muito quando eu ia pro interior, na casa dela. Então, torresmo era outra coisa. legal. E Lara, quem é você na fila do pão? Quem sabe eu? Você é observadora, você é a perguntadeira, o que você é? Ai, eu acho que eu sou mais de observar. Ai, ela é quietinha, né? Lara é sempre mais reservada, né? No grupo a gente falando. Ao e ela- contrário de nós duas. Um pensamento, lá. Um pensamento. Eu não sei se como eu posso colocar um pensamento. Acho que é a gente pensar em si, a gente pensar na nossa qualidade de vida, né? De pensamento, ter respeito. Acho que o respeito tá em falta um pouco. Nossa, com certeza, verdade. Eu Principalmente acho com os que- idosos, né? Aí. E eu acho que respeitar as pessoas, né? Você acaba também sendo respeitado e acho que isso acaba sendo importante de uma maneira geral aí. pra Legal. população. O que nos impede de prosseguir? Talvez acho que dentro do que você me perguntou, um pensamento negativo nos impede da gente não conseguir, né, caminhar e seguir no nosso propósito aí. Não acredito. Legal. Ai, que delícia. Foi ótimo, Né, né? Dani? Mais um podcast, um bate-papo aí na cozinha da sua casa, ou no trem, ou no metrô, ou lavando Caminhando, ó, louça. caminhar é importante. Já caminhamos Isso, uma horinha de caminhada, uma horinha exatamente. de podcast. Faz Pra parte aí gente- da qualidade, né? Exatamente. Muito legal, muito obrigada, Lara, por ter agradeço, adorei. vindo, foi Tá muito aqui. bom. Foi fácil. Foi mais Fala o fácil. tempo inteiro com a gente, bate um papão e é só que tá É. gravando, tá ali, um papo bom, a gente tem que compartilhar aí todo o seu conhecimento. Obrigada, E Lara, Marina. gratidão Sucesso pela sua pra presença aqui. vocês. Obrigada. Tudo de bom, que vocês caminhem sempre pro sucesso. Legal, obrigada, Lara. Obrigada, gente. E em casa aí, na próxima quarta-feira, teremos mais um podcast no Nutris da Família Podcast, lá no YouTube ou nas plataformas de áudio que você tem acesso, tá? Então, toda quarta-feira, um novo episódio às 18 horas. Às é 18 liberado, horas. Mas você pode... Isso, não é lá no YouTube não, é aqui, Aqui, mesmo, hein? Faz a sua inscrição aí, ou ó, no só Spotify, ativa no aí, né? Deezer, onde você tiver preferência. Isso tá bom? aí. Até a Um próxima abraço. quarta. Tchau, tchau. Tchau.